Bom dia, Dr. António Sampaio. Agradecemos desde já a sua colaboração com o nosso grupo. Queria começar por perguntar o que é depressão e como é que se diagnostica. Então, a depressão é um estado emocional que toma, quer pela sua dimensão de tempo, no fundo é uma tristeza, mas quer pela sua dimensão de tempo, quer pela sua dimensão de qualidade, isto é, de profundidade, torna-se patológica em relação à tristeza, porque a tristeza é um movimento próprio da nossa espécie que visa reconstituir qualquer coisa que perdemos, reconstituir ou compensar qualquer coisa que perdemos. Perdemos, por exemplo, o pai, ou perdemos uma pessoa que vivia connosco por muitos anos, e vamos ter essa tristeza, e essa tristeza, antropologicamente, chama os outros a nos darem mais apoio afetivo, e nós sentimos mais acompanhados nesse momento, que é o momento de maior solidão e que estamos a atravessar. A tristeza tem uma intencionalidade que faz sentido. A depressão já é diferente. A depressão é um estado, como digo, a partir de certa altura, é um estado, porque a depressão, por exemplo, se lerem um poema de Antero de Quental, que é o Meia Culpa, ele diz justamente isto, ele diz que não chama a Deus tirano, nem me queixo, portanto ele não tem razão nenhuma para ser triste, e no entanto diz, nasceu à face linda, não sei sorrir, é de querer que eu seja o culpado. Há depressões que são genéticas e que não têm causa nenhuma, e que têm um sofrimento horrível, mas não têm causa nenhuma. E aqui é preciso ver que também há depressões que têm causa, mas por qualquer motivo, chamados lutos patológicos, por exemplo, por qualquer motivo a pessoa não conseguiu resolver no tempo que seria de esperar resolver. E vai precisar de qualquer coisa que a ajude a sair dali, porque já se percebeu que do ponto de vista comunitário não conseguiu sair. E a depressão é tão funda e está a demorar tanto tempo que é preciso uma ajuda. E quando a depressão tem essa dimensão e nos torna disfuncionais, há um critério em psiquiatria muito importante, que é a disfuncionalidade. Por exemplo, eu tenho o direito a ser uma pessoa mais triste, mas tenho que continuar a funcionar socialmente e profissionalmente. Tenho o direito de estar uma pessoa triste, ter um traço característico triste, ou ter um traço característico mais eufórico, mas tenho que funcionar. A partir do momento em que eu deixo de funcionar socialmente, em que eu me isolo, a partir do momento em que eu deixo de produzir aquilo que gosto de produzir, fazer o trabalho que gosto de fazer, portanto realizar-me a mim próprio, já deve ser considerado doentio. E a depressão diagnóstico é uma doença, não é um estado, é uma doença, ao passo que a tristeza já é um estado. Está a ver? Portanto, antes de mais, o diagnóstico é um diagnóstico clínico, em que o clínico, seja psicólogo, seja psiquiatra, tem que se aperceber da disfunção, isto é, da não capacidade de reagir em relação ao mundo, e não só isso, como do sofrimento não estar a melhorar com o tempo e estar antes disso a piorar. E depois nós temos linhas de orientação, ou seja, critérios para diagnosticar a depressão. Há um dos livros que é assim, que usamos como critérios, é este livro, que é o Manual de Diagnóstico e Estatística das Perturbações Mentais, em que nós temos os critérios, em que diz 5 ou mais critérios, destes que estão aqui elencados, por um período de pelo menos 2 semanas. E depois nós temos os critérios: humor deprimido durante a maior parte do dia, quase todos os dias, diminuição clara do interesse ou prazer em todas ou quase todas as atividades, perda de peso, não estando a fazer dieta ou aumento de peso, insónia ou hipersónia. Portanto, temos, depois, se vocês quiserem pôr este anexo, são critérios de diagnóstico que são úteis para chegarmos a um diagnóstico e depois podemos ou não usar, mas estes critérios, por exemplo, do ponto de vista legal, do ponto de vista de um relatório médico, porque a pessoa em depressão pode não estar tão apta, por exemplo, e não ter percebido da não legalidade de um determinado assunto. E, portanto, é preciso depois um relatório médico-legal que diga que a pessoa realmente estava deprimida e não estava capaz, não estava muito lúcida, e estes diagnósticos têm que ser feitos baseados nestes manuais que existem, está bem? Não sei se me fez entender. Se fez. Não. Que tipo de depressões existem? Então, as depressões, teoricamente, há 2 polos. Um polo
que é a depressão causada pela vida, pelo exterior, chamadas depressões exógenas, e as causadas geneticamente, que são as depressões endógenas, que são as depressões em que nós encontramos genética, árvores neurológicas cheias de suicídio e cheias de depressão naquele paciente. O tio matou-se, o avô já se tinha morto, a mãe é triste. Portanto, são depressões que não são exatamente ligadas à vida. E do outro lado, as que são ligadas à vida. Por exemplo, como imagina, a perda de um filho é uma coisa que é muito provável a pessoa adoecer. Também é provável aguentar e não adoecer, mas é muito provável que a perda de um filho dê doença. Porque a intensidade é tão grande que a pessoa fica completamente desgastada. Agora, o que se passa normalmente não é este e este. O que se passa é uma mistura. Isto é, por exemplo, o meu avô era uma pessoa triste. Tinha uma genética depressiva, uma maneira de estar triste. Eu posso ter herdado isto e depois tenho um fator da vida que me deitou abaixo. Quer dizer, a maior parte das doenças tem um fator de predisposição, isto é, uma vulnerabilidade, e depois um fator desencadeante. Por exemplo, o meu pai, isto por acaso é verdade, o meu pai morreu de cancro do pulmão e o irmão dele também. Só falta eu fumar. Portanto, porque tenho a fragilidade da doença pulmonar e depois tenho um fator desencadeante que vai dar cabo de mim, porque o terreno era frágil, não é? Na psiquiatria também. Se eu tenho uma herança fragilizada, depois a vida pode acabar comigo, pode realmente precipitar-me para a doença. Portanto, embora hajam estes dois tipos, a maior parte das pessoas tem alguma predisposição e depois a pessoa diz, mas porquê é que tanta gente aguenta um patrão deste e eu não aguento? Porquê é que tanta gente aguenta e eu não estou a aguentar? Porque se calhar tem uma fragilidade genética, não é? Entre estes dois tipos de depressão. Depois há outra tipologia que também é importante saberem. E em relação a isto também vale a pena dizer o seguinte: as depressões mais exógenas, mais feitas pela vida, atingem cerca de 5% da população, ao passo que as genéticas são 1% da população. Portanto, são muito mais frequentes as depressões feitas pela vida, por bullying na escola, pelo bullying no trabalho, por situações de despedimento, de desemprego. Essas situações são as mais frequentes. E depois há uma depressão que também vale a pena frisar, que se calhar até para outro tipo de trabalho, que é a depressão bipolar. É quando as depressões depois evoluem para um estado de euforia. Quando as depressões evoluem para um estado de euforia, temos dois polos. Temos um polo de tristeza e um polo de euforia. E então é as chamadas depressões bipolares, que já exigem um tratamento especial. E já testemunhou casos em que os pacientes tivessem a negação relativamente aos seus sintomas? Ou é frequente existirem situações como esta? Nós temos um estigma muito grande na nossa cultura em relação à psiquiatria. A psiquiatria ainda é vista assim como uma coisa que põe as pessoas mais ou menos a babar e assim mais ou menos pronto. E portanto as pessoas têm alguma relutância em assumir que estão a precisar de ajuda, e isso acontece muito mais em relação à psiquiatria do que à psicologia. A pessoa aceita muito mais uma ajuda psicológica e eu também estou de acordo que se calhar deve-se começar por aí. Também estou de acordo que deve-se começar com uma ajuda psicológica e depois, se o psicólogo entende que não está a conseguir resolver e precisa de uma ajuda médica, porque a psiquiatria é um ramo da medicina e a psicologia não é um ramo da medicina, agora existe esse medo da pessoa, porque a pessoa triste tem um medo que é, repare, eu já não estou bem com a vida, já me sinto inferior e triste, ainda me vão dizer que sou doente, que isso custa um bocadinho. Porque ainda me vão dizer, afinal sou mesmo doente, então afinal tenho mesmo que entregar os pontos. Quer dizer, eu pensei que isto era uma fase, mas não, ele diz que eu estou doente, que já tenho que me tratar, e isto pode permitir, enquanto para um doente, sei lá, cardíaco, não faz muita diferença, para um doente deprimido que anda triste, o facto de dizer, olha, você está doente, tem que se tratar, é mais um peso que não estava à espera. Portanto, já a vida já corria mal, já andava a deitar-se com toda a gente, a ter crise de choro, a não conseguir dar conta do trabalho. Ainda lhe dizem que é doente e que é um peso. Portanto, as pessoas às vezes tentam de facto, como a sua pergunta diz, tentam de facto, às vezes, convencer-se a si próprias que isto é uma fase e que vai passar. Pois.
E existe algum género mais afetado por esta doença, pela depressão? As mulheres são mais afetadas que os homens com a depressão, sobretudo com a depressão exógena, daquela que é feita dos fatores da vida. A depressão endógena afeta os dois géneros da mesma maneira. São conhecidos sintomas mais característicos de cada género? Os sintomas é porque na nossa cultura a mulher é muito mais... as mulheres, regra geral, são muito mais... eu queria utilizar a palavra honesta, mas queria dizer, são muito mais transparentes, porque não têm aquela coisa do homem não chora. Portanto, a mulher expõe-se mais facilmente e chora mais facilmente à frente do médico ou do terapeuta, mais facilmente diz eu preciso de ajuda. Um homem tem sempre uma atitude de pôr para dentro, aliás a taxa de suicídio depois às vezes costuma ser maior no homem, porque de tanto pôr para dentro e de tanto recusar a ajuda, as coisas, e depois acontece aqueles comentários que nós ouvimos nos média e que nós ouvimos, ninguém estava à espera, foi uma surpresa, porque o homem não se queixa, não é? Vai pondo para fora e acha uma fraqueza muito grande queixar-se porque nas expressões, nestas que eu estava a dizer, nestas expressões mais endógenas, uma pessoa pensa, tenho tudo para ser feliz, tenho os filhos saudáveis, não sei o quê, porque é que eu estou a dizer, a pessoa envergonha-se da sua doença, não é? Tem uma vergonha, porque é que tanta gente cai em África com fome e eu estou tão triste, não é? E a pessoa tem uma vergonha disto. E como tem vergonha disto, todos os dias tenta aguentar, mas tem vergonha de si, tem vergonha e não pode ser assim, porque eu tenho visto ao longo da vida, isto é importante até ficar no vosso apontamento, tenho visto ao longo da vida pessoas que preferiam ter fome do que ter o sofrimento que têm. Portanto, as pessoas não podem ter vergonha de estarem em sofrimento, não podem ter vergonha de ser tristes. E têm que pedir ajuda, não podem dizer eu tenho um teto, tenho uma mesa e tenho roupa lavada e tenho que ser feliz. Não, às vezes não somos felizes, mesmo com as coisas todas. E os suicídios existem, são reais, não são uma fantasia, são reais, acontecem. E acontecem no mundo dito civilizado. Também acontecem no dito não civilizado, mas acontecem no mundo dito civilizado. E a depressão é capaz de gerar sintomas físicos? A depressão desde, por exemplo, a depressão tem uma dimensão emocional, tem uma dimensão cognitiva de pensamento, que é mais lento, que é mais difícil na depressão. Tem um componente somático, que é da taquicardia, da falta de forças, que é da falta de às vezes aumentar o apetite, ter o aparelho gastrointestinal muito mais desregulado, e depois ainda tem outra dimensão, a depressão, que é a dimensão interpessoal, que é da relação entre as pessoas. Mas há muitos sintomas físicos, nomeadamente, por exemplo, o deprimido, isto é uma coisa extraordinária, o deprimido realmente custa-lhe mais subir umas escadas, custa mesmo mais subir umas escadas. O deprimido chega a dizer que tomar banho é um sacrifício, porque custa, quer dizer, é como não se tivesse forças para aquilo, deixem-me estar na cama. Não me apetece enfrentar o dia, não me apetece, não tenho forças. Portanto, os sintomas físicos existem. E quais é que são as abordagens terapêuticas? Então, em teoria, antes de mais temos que chegar ao diagnóstico de depressão, porque na tristeza nós temos a obrigação como terapeutas, seja psicólogos, seja psiquiatras, têm a obrigação de dizer o senhor está a sofrer, mas é um sofrimento normal, não é suposto ter ajuda, é suposto ter ajuda do mundo, dos seus amigos, dos seus colegas de trabalho, é suposto ter ajuda do mundo, mas não é preciso ter ajuda profissional. Mas se piorar, se isto não melhorar, pode ir. Portanto, as abordagens terapêuticas só se podem fazer depois dos critérios, depois de haver os nossos critérios diagnósticos de que aquilo já passou a ser uma doença. E aí é importante. E a abordagem terapêutica, psicológica existe e até podíamos dizer que se podia começar por aí. No sentido de ajudar a pessoa a ter ferramentas para viver na nova condição, que é uma condição do luto, ou uma condição de tristeza, ou mesmo naquelas condições em que o que é que eu faço para, por exemplo, há
há gestos emocionais. Tentar, por exemplo, não deixar de fazer exercício físico. Tentar, por exemplo, quer dizer, dar-nos indicações para manter o mínimo essencial para ter alguma qualidade de vida é importante. Depois, no ramo já médico da psiquiatria, de facto, os antidepressivos vieram a fazer uma grande diferença e diminuir muito a taxa de suicídio que havia. E os antidepressivos usam-se eventualmente abusadamente, porque há um estudo que diz que Portugal é dos países que mais consomem antidepressivos e, portanto, se calhar o diagnóstico está a ser feito de uma maneira abusiva, quer dizer, as pessoas doentes não são tantas, mas o diagnóstico surge cá para fora e está-se a prescrever, se calhar, isto é perfeitamente admissível, esta minha suposição, e está-se a prescrever certamente pessoas que eventualmente não tinham que tomar os antidepressivos, portanto, porque os gastos em antidepressivos e vendas são enormes e possivelmente deviam ser menos, mas quando são pertinentes, quando fazem sentido, podem fazer a diferença entre a vida e a morte. E relativamente a esse estudo, que consequências é que o país poderá vir a presenciar do consumo excessivo desses antidepressivos? Será que os portugueses, muitos, poderão ficar dependentes, tendo em conta o tempo de prescrição desses medicamentos? A dependência de qualquer substância depende de um fator, que é do imediatismo do efeito. Por exemplo, um cigarro dá a satisfação no momento, mas um antibiótico não. Um antibiótico, nós estamos cheios de expectoração, mas depois aquilo só começa a aliviar passado 3 ou 4 dias, ou 5 dias, ou uma semana. E não há pessoas viciadas em antibiótico. Portanto, como o álcool, se fizesse efeito, se a gente bebesse hoje, tivesse efeito daqui a 4 dias, ninguém era alcoólico. A substância, para se ter efeito, tem que ser imediatista para o cérebro ligar o comportamento, que é eu tomo, e a recompensa. Uma roleta do casino, faço a roleta rolar e depois tenho a recompensa ou não do número, mas tem que ser logo. Não podia lá e passado 8 dias ver o número que tinha saído. Tem que ser logo. E os antidepressivos não fazem efeito imediato. Portanto, os antidepressivos são substâncias que, apesar de tudo, não são muito aditivas. Por exemplo, os calmantes são muito aditivos. Porque o calmante, eu estou ansioso, tomo um calmante, passado uns 5 minutinhos, estou sereno. Portanto, esse é altamente aditivo, porque faz uma recompensa logo. Os antidepressivos não. Os antidepressivos não fazem efeito antes de 2 ou 3 semanas de tratamento. Isto é, se uma pessoa se esquecer de tomar, aquilo é feito todos os dias, não é? Se uma pessoa se esquecer de tomar, se não tiver disciplina, não sabe se tomou ou se não, porque o efeito não é no dia. Portanto, em relação à adição, os antidepressivos não são muito aditivos, porque não têm efeito de imediato. Não é? Agora, também é verdade que a pessoa, depois que entra no antidepressivo e tem a sua qualidade de vida melhorada, pode querer não deixar. Mas é uma dependência um bocadinho diferente. É a dependência, tenho medo de deixar agora. Porque agora se calhar é um momento mau para deixar. Mas é uma dependência, é um bocadinho diferente da dependência química que há, por exemplo, no calmante. Portugal vende Xanax, que é uma quantidade de pessoas a fazer Xanax que sabem o que é um calmante. É enorme, porque há muita gente dependente de sedativos, de ansiolíticos, para tirar a ansiedade e para outras coisas, no sentido, por exemplo, a insónia também. Há muita gente que, quando começamos a tomar uma coisa para dormir, porque não dormimos, e tomamos, e passados uns 10 minutos temos a sensação ótima de começar a adormecer, depois isto acaba, com certeza. Depois no dia seguinte, agora não vou tomar. Depois estou ali meia hora, o que é que não vou tomar? Deixa-me lá ir e depois não sai disto. Portanto, os calmantes são altamente aditivos. E é muito difícil deixar um calmante. O antidepressivo não é bem assim, porque o antidepressivo não tem aquele efeito euforizante que tem, por exemplo, como cocaína. A cocaína, pode-se dizer que a cocaína é antidepressiva. Só que dá euforia naquele dia, logo a seguir ao consumo, dá euforia naquele dia, e depois dá outra coisa que é muito aborrecida, que é, no dia seguinte a pessoa vai abaixo e depois só sai dali se consumir cocaína outra vez. E portanto depois não sai deste ciclo da cocaína. Mas a cocaína, sendo um produto que atua no mesmo sítio dos antidepressivos,
é de efeito imediato. E é por causa disso que é altamente aditivo. Nós não vemos, por exemplo, não se vê antidepressivos no mercado negro. Vai ao bar, não vê venda de antidepressivos. Portanto, é sinal de que eles não são assim tão bons e não são assim tão dependência. Porque se não havia, porque é que não havia de haver Prozac? Já ouviu falar do antidepressivo Prozac? Porque é que não havia de haver Prozac à venda em mercado negro? Não existe porque não é assim uma coisa uau, não é como o cannabis, não é. E, portanto, a dependência pode existir da pessoa sentir-se bem e também não querer mudar o seu estado, mas não é aquela dependência tipo química, percebe? Não há realmente esse tipo, não é bem isso, não é o perigo maior dos antidepressivos. Ok. Obrigada pelo seu esclarecimento, achamos que foi muito útil e realmente abordámos questões que tínhamos alguma curiosidade em esclarecer. Obrigada. Obrigado, eu.